gente, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser num cenário diferente e depois de muito tempo, porque as minhas aulas presenciais finalmente começaram. Faz um ano que eu entrei na UFO e eu não tinha visto ela até hoje. Então eu conheci o campus faz tipo umas 3 semanas. Eu estudei lá por uns 5 meses e esperei por uns 6 para as aulas começarem, e só agora que eu realmente conheci lá. Pra quem não sabe, eu faço física, bacharelado em física na Federal de Uberlândia. Eu tô no segundo semestre e o primeiro eu fiz todo lá de São Paulo. Então eu tô muito feliz. O campus é incrível, é muito lindo e eu tô adorando estudar aqui. Cara, a motivação que dá estudar presencialmente e não sempre no mesmo lugar, na minha mesa, tendo todas as aulas do mesmo jeito, é tipo ridiculamente diferente, sabe? É muito bom andar e mudar de sala e falar com as pessoas e ter um lugar seu pra estudar sozinho, diferente do lugar que você assiste aula. E também a minha rotina tá muito diferente, porque eu me mudei pra fazer a faculdade, então as coisas estão meio corridas e eu ainda tô me adaptando a essas mudanças. Agora tá mais ok e eu tentei gravar vários vídeos, mas eu não consegui terminar nenhum porque, enfim, a vida tá complicada. Mas agora tá tudo ficando melhor e, sério, olha essa vista do meu lado pra estudar, eu acho ela incrível. É muito bom estudar assim. Nesse dia eu tava estudando cálculo. Eu tô achando cálculo 2 um pouco mais fácil do que cálculo 1. Eu não sei se é porque agora eu já sei mais ou menos como estudar cálculo, porque no primeiro semestre era uma coisa totalmente nova, ou se realmente tem menos coisa, porque parece que a gente tá revendo e complementando uns conceitos do cálculo 1. Então nesse dia eu tava fazendo uma lista que meu professor mandou. Meu professor de cálculo adora mandar listas, ele mandou muitas listas, tem muita coisa pra fazer. E nesse dia eu tava estudando pra uma lista pra fazer o teste de cálculo, porque a gente ainda tem isso. Mesmo as aulas presenciais tendo voltado, muitos professores ainda continuam passando coisa pelo Moodle ou por outras plataformas online. E isso é muito bom, eu acho mais prático, porque às vezes eu esqueço de anotar alguma coisa e aí eu perco. Eu acho muito bom que eles continuem usando isso, porque eu me acostumei a me planejar olhando no calendário que tem pelos sites da faculdade e não, tipo, anotando, que nem eu anotava na escola quando o professor passava alguma data. E a gente não tinha tanta plataforma, tipo, alguns professores até tinham, mas não era uma coisa comum, sabe? Agora é muito mais comum ter plataformas na internet com tudo certinho da matéria. E isso é muito bom, me poupa muito tempo de organização. Eu abri umas caixinhas de pergunta no Instagram logo que acabou o meu primeiro semestre, e uma coisa que me perguntaram muito foi qual foi minha maior dificuldade e quais foram as matérias que eu achei mais fáceis e mais difíceis no primeiro semestre. Então, mais fácil, pra ser sincera, nenhuma. Eu tinha uma matéria que chamava Tópicos em Física de Física Contemporânea, que é, tipo, pra apresentar as áreas de pesquisa e tal. Então, essa matéria era mais fácil, porque ela era mais tranquila mesmo, tipo, era só pra gente entender pra que funcionava a física e o que a gente ia aprender nesse curso, onde que a gente ia usar. Mas, em geral, cálculo, geometria analítica, física, eu achei todas bem difíceis. Física era um pouco menos complicado pra estudar, mas eu não acho que era por causa da matéria, eu acho que era porque o meu professor cobrava mais conceito do que conta nas provas, então acabava sendo mais fácil de estudar pra prova, mas assim, a matéria em si não era tão fácil. Cálculo também não, foi bem difícil, mas eu acho que o mais difícil foi geometria analítica e laboratório. Laboratório tem muita coisa pra aprender e pra escrever nos relatórios, e é muito difícil. Além de aprender a matéria, você tem que escrever um relatório bom e fazer os experimentos e entender. Eu achei a mais complicada. No começo eu também achava a geometria analítica muito difícil, mas depois eu entendi como ela funcionava e como meu professor passava os testes e as matérias, então foi ficando mais fácil. No final do semestre estava bem tranquilo. Cálculo foi cálculo, né? Ele foi difícil e eu acho que vai sempre ser difícil, não tem com o que comparar. Mas foi isso. Agora eu tô tendo uma matéria diferente, que é a Introdução à Computação. O resto são continuação das matérias do primeiro semestre. E eu já estudei um pouco de programação em momentos da minha vida, então às vezes eu fico muito no tédio estudando isso na aula. Mas eu acho que vai ser uma aula legal, até porque meu professor vai passar uma linguagem diferente da que eu estava acostumada. Eu já estudei um pouco de Python e C++, e o meu professor vai passar C e Fortran. Pois é.
Então, eu acho que vai ser legal porque é uma linguagem diferente e é uma coisa que eu não estudo faz tempo. Eu tô com uma cara e um cabelo um pouquinho mais apresentável pro mundo. Nossa, gente, olha a diferença. Então, é isso. Falta uma meia hora ainda pra eu sair de casa. Então, eu vou arrumar minha mochila e comer alguma coisa. E aí eu volto. Eu acabei de ter uma aula de cálculo, eu não filmei nada por motivos de vergonha. Mas é isso, agora eu vou almoçar e depois eu tenho outra aula à tarde. E eu também vou na biblioteca pegar um livro de cálculo. Porque eu não acho videoaula que nem a do meu professor em lugar nenhum, tem que ser pelo livro que ele usa. Biblioteca procurar o livro de cálculo 1 do Guidorizi e foi muito difícil de achar porque não tinha mais nenhum. Eu achei esse na prateleira dos que tinham devolvido e olha essa vista à tarde, a uva fica tão linda. Depois que eu peguei o livro, eu comi na faculdade mesmo pra ir pra academia de tarde, porque normalmente eu vou de manhã. Só que tava muito frio e essa semana eu não fui nem um dia de manhã. Esse é o prédio de física e o portal da UFO, eu acho essa parte muito linda. Um dia eu cheguei na conclusão que é muito melhor sair da minha casa fazendo 3 graus pra ir de manhã do que voltar à noite, porque aí eram 7 horas da noite e parecia que tava no meio da madrugada, de tão escuro que tava. Eu não terminei o vídeo no dia que eu comecei, porque eu não estudei mais naquele dia, eu voltei e não consegui estudar, então eu vou terminar agora. Eu tenho uma prova de física hoje, então eu vou estudar de novo antes da aula de física, porque a prova vai ser na aula. Então eu tenho agora e o horário do almoço pra estudar, porque é minha primeira aula de cálculo. Eu vou revisar o assunto que eu tava estudando e passando umas coisas a limpo. E aí, agora, antes da aula ou na hora do almoço, eu vou fazer o final de uma lista que falta pra eu relembrar que o professor passou na aula. Um detalhe aleatório que eu queria compartilhar. Tá fazendo muito frio, tipo, 1,
3 e uma camiseta dentro da minha casa, porque fora é um pouquinho mais frio.